prazer, um privilégio para mim estar aqui mais uma vez na Igreja Central de Alvorada para abrir a palavra do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Ezequiel Gomes, pastor da Rádio Novo Tempo, e alguns conhecem a voz, mas não conhecem essa beleza física toda aí que deve estar deslumbrando vocês nesse momento, né? Brincadeira, viu, meu povo amado? Esses dias, inclusive, estava fazendo evangelismo em Sapiranga, e aí a irmã chegou para mim: eu jurava que você era um negão. Tá bom, acontece. Outra dizer que eu era loiro, outra, enfim, né? Outros diziam que eu era bonito, mas todos eles erram sempre, né? Mas de qualquer maneira, a gente fica feliz de estar aqui com vocês, pela graça do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. E assim, olha, enquanto você abre a sua Bíblia aí, o título da mensagem que eu trago para vocês é assim: a corrupção dos últimos dias, motivo de acusação ou de autocrítica. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 5, é um dos textos famosos que a gente usa para falar dos sinais da volta de Jesus. E a gente fala um pouquinho da condição da sociedade como um todo, usando, né, esse texto famoso de Paulo. Vamos dar uma lida no que a palavra de Deus diz para nós. A palavra do Senhor diz o seguinte: Paulo escrevendo a Timóteo: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. E em geral, quando a gente lê esse texto, nós estamos muito prontos a apontar o nosso grande dedo na cara da sociedade, do mundo que a gente vive. E acaba existindo diante de tudo isso, um pressuposto implícito de que, quando eu chego para você e digo assim: olha como está o mundo, todo mundo aí egoísta, desobediente, amigo do prazer, sei lá mais o quê, existe uma certa implicação de que, como eu estou acusando os outros, ou eu estou demonstrando um certo espanto em relação a essa condição da sociedade, talvez eu esteja me colocando fora dessa condição. É tipo assim: olha que absurdo, hoje em dia filho mata pai, mas veja bem, eu nunca matei meu pai, então eu estou fora dessa condição, eu não sou o assassino do meu pai, e eu estou espantado porque tem alguém, um filho que já matou o pai. E quando a gente fala desse texto, em geral a gente assume essa mesma postura. Olha como a sociedade está ruim, eles são egoístas, eles são isso, eles são aquilo. E existe uma certa implicação de que nós não somos assim. Pelo menos nós que pregamos, né? Porque você não está pregando essa noite, mas eu que estou me colocando aqui nessa situação, porque o mundo está assim, assim, assado, e vou dar de dele em todo mundo aqui essa noite, inclusive, né? E aí o que acontece? A implicação é que eu sou diferente, que eu não sou nada disso aqui, ou pelo menos não tanto, né? E eu queria dizer que esse espírito e essa abordagem acaba gerando uma postura de acusação, dá de dedo nos outros, porque os outros pecam nisso e naquilo. E tem uma lista grande de pecados aqui, né? A gente vai dar uma olhada em cada um dos adjetivos aqui colocados. Agora, essa noite, eu queria propor um exercício um pouco diferente. Não vamos ler esse texto falando deles lá de fora. Será que a gente consegue ler esse texto enxergando cada um de nós aqui essa noite, pelo menos em algum ou em muitos dos pontos que Paulo coloca aqui? Porque se nos últimos dias os homens seriam assim,
Será que seria tão espantoso assim nós sermos assim? Será que não é de nós que esse texto está falando e não simplesmente lá da sociedade ali de fora que usa droga, que vai na balada, que ouve música sei lá do que assiste Rede Globo, Big Brother, ou enfim, poderíamos dizer um monte de pecado, de coisas que as pessoas fazem aí que supostamente nós não fazemos. E aí a gente se sente os justos da história dos últimos dias, né? E os pecadores estão todos da porta para fora. E sorte daquela que está entrando, porque aí ela, agora ela está transitando entre o mundo do pecado e da salvação nesse instante, né? Porque quem está aqui dentro não tem esses problemas aqui, mas só quem tem esses problemas é quem está lá fora. Pelo menos essa é um pouco da impressão que alguns têm. Mas eu queria propor uma leitura autocrítica a respeito das características de 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 5. E eu queria fazer essa leitura autocrítica em dois níveis. No nível dos indivíduos e no nível da igreja como um todo. Será que nós somos indivíduos egoístas e uma igreja egoísta? Será que nós somos indivíduos avarentos e uma igreja avarenta? E aí nós poderemos multiplicar os adjetivos e a gente começa com o egoísmo. Sabe que o egoísmo é uma característica muito interessante. De alguma maneira, o egoísmo é o resumo do que é pecado. Qualquer coisa que você quiser dizer de pecado, mais cedo ou mais tarde vai ter a implicação de que o pecado é o egoísmo. A natureza mais íntima, mais essencial, mais primordial do pecado é o egoísmo. Todos nós aqui essa noite somos egoístas. Uns em um grau patológico, outros em um grau menor, mas todo mundo aqui é egoísta. Não existe ser humano na face da terra que não seja egoísta em algum grau, em algum sentido. Agora, dentro do nível da organização religiosa, ou até mesmo da constituição individual de seres humanos e daqueles que estão aqui essa noite, sabe que eu percebo no egoísmo aqui colocado por Paulo um ótimo símbolo do nosso exclusivismo. E aí o exclusivismo é um ranço teológico muito presente dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a ideia do seguinte: nós temos a verdade, nós somos salvos e o resto é resto. Existe um espírito assim dentro da igreja. E a gente combate muito esse espírito e a gente tenta mostrar para as pessoas que, apesar de o Espírito Santo estar nos conduzindo a verdades que não são vividas e pregadas e compreendidas no mundo cristão de uma maneira geral, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de pensar que só nós somos salvos, que só nós temos a verdade, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que admitir que existe muita igreja que não guarda o sábado, por exemplo, mas que talvez tenha um louvor mais vibrante, uma oração mais vibrante, um trabalho missionário mais vibrante e mais, enfim, boas qualidades que a palavra de Deus também exalta e coloca do que nós. E a gente vai dizer o quê? Que nós somos os bonzões da parada por causa do nosso sábado? Então veja bem, e outra, nem somos nós os únicos que guardam o sábado. Então essa coisa do exclusivismo, de que só nós temos a verdade, que só nós somos salvos, mais cedo ou mais tarde vai ter essa implicação, é uma característica de gente que não é santa e salva. É de gente o quê? Que cumpre a profecia de 2 Timóteo 3, verso 1. Gente egoísta, gente exclusivista, que acha que tem um rei na barriga porque compreende isso ou aquilo. E aí essa sua compreensão disso ou daquilo, em vez de tornar bênção na tua vida, acaba se tornando uma maldição. E agora porque tu guarda o sábado, tu vai se tornar talvez até muitas das coisas que esse texto aqui vai condenar. Arrogante, jactancioso, etc. Então. Mas vamos por partes. Então, veja bem, fazer uma leitura autocrítica é muito fácil dizer para os outros que eles são egoístas, né? É a coisa mais fácil do mundo. Mas a gente identificar esse egoísmo em mim, em você e na igreja é uma coisa um pouco mais pesada. Agora tem a segunda característica: os homens serão avarentos. E aí eu poderia dizer para vocês, realmente, os donos das empresas são terríveis, porque eles querem ganhar muito dinheiro e querem pagar pouco o funcionário, são avarentos. O camarada mal quer trabalhar e quer botar o espião de fábrica para ralar para ele
e aí o peão de fábrica ganha R$1.000 por mês, ele ganha R$30.000 por mês. Eu me lembro, por exemplo, há muito tempo atrás eu trabalhei num shopping vendendo brinquedo. E aí eu lembro-me que em um Natal eu vendi R$40.000 de mercadorias e o meu salário foi R$1.000. Então veja bem, eu poderia chamar o chefe lá, o dono do comércio lá, o cara avarento, o cara, esse cara aí, eu dei lucro para ele, vamos pensar se ele ganha 50% de lucro, eu vendi 40 mil, 20 mil foi lucro, vamos baixar o lucro, 10 mil, ele ganhou 10 mil com o que eu vendi, ele me deu 1.000, ficou com 9, mas quem vendeu foi eu, ralou, acordou das 10 da manhã à meia-noite, que era o horário do funcionamento do shopping Curitiba onde eu trabalhava. Então beleza, tá fácil acusar ele de ser avarento, não tá? Que ele quer muito dinheiro, blá 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 blá. Beleza. Agora sim, como é que é o índice de dízimos e ofertas dentro da igreja? Nós estamos lidando com dinheiro? Então vamos lidar com dinheiro, beleza. Os números são estarrecedores. Estarrecedores. É uma minoria que sustenta a igreja com o dízimo e uma minoria muito menor que dá oferta. E assim, se você pegar talvez a média de oferta na divisão sul-americana por membro da igreja, olha, eu não sei se dá 2 pila por mês de média de oferta. Juntando tudo que se dá de oferta, dividido pela quantidade de membros. Tirando o fato que pega um cara como o Milton Afonso da vida. O cara lá dá uma oferta de 500 mil. E se um cara dá uma oferta de 500 mil e a média de todo mundo é 2 pila por mês, você imagina como é que é a questão das ofertas dentro da igreja. E assim, eu não estou falando isso aqui para pedir oferta, depois vou passar a salva de novo. Não é esse o ponto. Veja bem, é muito fácil falar que os outros lá fora são avarentos, porque querem ter lucro muito grande, blá blá blá. Beleza. Até concordo, o nosso mundo é essa idolatria do dinheiro. Mas cedo ou mais tarde, inclusive, vai ser a prova final. Se tu recebe a marca da besta ou não, se tu compra, se tu não vende. Mas, de qualquer maneira, em vez de a gente botar o dedão lá na cara deles lá fora, vamos olhar aqui para dentro. E nós vamos perceber que nós somos uma igreja avarenta. E claro, eu não quero acusar ninguém, agora nesse ponto eu não quero acusar ninguém individualmente. Cada um conhece a sua realidade financeira, a questão é complicada, não vou acusar, não vou dizer, não vou brigar, não vou fazer nada. Mas a grande realidade é que, pelo menos em termos gerais, nós somos uma igreja avarenta. É assim que a gente tem que lidar com as coisas. Próximo ponto aqui, ele tem 2 adjetivos que vão ser mais ou menos sinônimos: jactanciosos e arrogantes. E sabe que é muito interessante assim. Eu vou falar de algo que eu vou tentar exercer uma certa autocrítica. Já faz um bom tempo que eu não me meto mais com muita polêmica, né? Alguns que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa relativamente polêmica. Tanto na rádio, mais ainda nas redes sociais, etc. Então, eu andei, caçando umas encrencas por aí, não preciso entrar em muitos detalhes. E o fato é que, por bom senso e por obrigação e etc. e tal, eu tive que dar uma maneirada em relação a esse assunto. Agora sim, é uma questão complicada isso aqui. Até um tempo atrás, eu gravei um vídeo, como é que é? A obra de Ellen White e as polêmicas dentro da igreja. E aí a ideia é a seguinte: tudo é polêmico no mundo. Tudo e qualquer coisa. Qualquer coisa vira polêmica se você quiser. Qualquer coisa mesmo. Agora, é inevitável que nós, como uma igreja cristã, venhamos a pregar coisas polêmicas. Aliás, esse sermão aqui não está meio polêmico hoje? É inevitável. Tu abriu a Bíblia e falou que Deus falou alguma coisa. Primeiro que o povo nem acredita em Deus. Aí para tu falar que Deus falou alguma coisa, já é polêmico. E ainda que ele falou que tu é egoísta, malvado, não sei o que, já é pior ainda, Cada adjetivo aqui é uma polêmica. E não é nem culpa minha, é Paulo, Rasga isso aqui e joga fora, que nem alguns rasgam livros de música por aí. Mas enfim, esse é o ponto. Tudo é polêmico. Agora sim, chega uma hora que às vezes nós temos uma tendência de, no meio das nossas discussões, até mesmo no meio do evangelismo e etc e tal, a gente corre o risco de nos tornarmos jactanciosos e arrogantes.
E aqui é uma questão complicada. Eu reconheço que quando eu perco a paciência com algum cidadão na face da terra que quer discutir comigo, mas isso não é com todo mundo não, mas quando chega naquele nível assim de tu estar há anos, eu perdi a paciência com um camarada no Facebook. E eu, talvez, se você visse as minhas conversas com ele, as últimas conversas, tu poderia dizer que eu fui arrogante com ele, mas é porque assim, eu conversei com esse camarada 3 anos, na maior paz e calma do mundo. Mas assim, sabe quando chega no fim que assim que a pessoa não... Você vê claramente que a pessoa não quer aprender, ela só quer caçar encrenca, aí tu chega e desmonta ele também, né? Agora sim, claro, se tu lesse lá só as minhas conversas com ele no fim, tu ia dizer que eu sou o cara mais malvado do mundo. Chamava ele de filho de Satanás. Um dos últimos e-mails que eu falei, que eu mandei para ele foi assim: Satanás é o pai do negócio que tu acredita, cara. É o demônio, tá sabendo? Você já ouviu falar sobre ele? Pois é, esse cara aí. Agora, claro, a primeira vez o cara discordou de mim, você é filho do capeta. Não, veja bem, não é assim, né? Não é na primeira vez, isso aí, anos e anos. Agora veja bem, às vezes a gente pode ter uma tendência, até mesmo na hora de pregar, vou pregar sobre o sábado, e sou arrogante, vou pregar sobre o sábado. Vou pregar sobre modéstia cristã, olha que assunto bonito. Eu vou ser arrogante na hora de pregar modéstia cristã. E às vezes a gente vê isso no púlpito, a gente vê isso na rede social, a gente vê isso no Facebook, a gente vê isso aí por aí. E não é eles lá fora, somos nós aqui dentro, na igreja. O que mais? Aqui fala de blasfemadores. Ezequiel, esse aqui tu não vai achar exemplo na igreja. Ai, Senhor. Existe um texto na Bíblia, eu não vou lembrar aqui, Jeremias 23, se não me engano, verso 30, 31, algo assim, onde Deus fala uma coisa bem pesada. Ele diz assim: ai daqueles que dizem, o Senhor falou quando eu não falei. E assim, olha, isso é blasfêmia, né? Tu chegar lá e dizer que Deus pensa assim, que Deus pensa assado, que aparentemente você e Deus é a mesma coisa, né? Se tu pensa que a música X é correta, você e Deus, então, né? Não tem nem diferença entre você e Deus, né? A música que você não gosta é a música que Deus não gosta. E tem pessoas, inclusive, que nem se questionam, né? Para parar para pensar nesse tipo de coisa. A roupa que você não gosta é a roupa que Deus não gosta. E nesse ponto a gente começa a usar o nome de Deus para pregar as nossas vaidades, as nossas vontades, as nossas interpretações, e tudo dando de dedo, falando que é como se fosse Deus falando. E veja bem, a gente sabe que existem parâmetros, ok, beleza. Mas e quando o parâmetro não é claro? Se eu dissesse, por exemplo, para alguém aqui que usar roupa vermelha é pecado, que Deus odeia quem usa roupa vermelha, eu poderia até dar uma base bíblica, a Babilônia, do Apocalipse, o escarlate, se quem não sabe é vermelho, tá? Vermelho desse tipo aqui, vermelho vivo, né? Vermelho sangue. Eu leio o texto bíblico lá dizendo que a Babilônia está vestida de vermelho, agora as irmãs aí, umas meia dúzia aí, está tudo perdido. Sim, acontece não, estou blasfemando, eu estou acusando a pessoa, estou usando a palavra de Deus para fazer uma besteira, para julgar o caráter de uma pessoa sobre uma coisa externa. Uma coisa que não faz sentido. Pode ter uma mulher aí que vestida de vermelho que ama a Deus? Sim, ter vestido de branco, de preto, qualquer outra coisa, não vai dizer também tudo, enfim. Não é esse o ponto. E às vezes a gente dentro da igreja desenvolvemos, né, nós nos tornamos os juízes daquilo que não está revelado. E a gente está blasfemando contra Deus, dizendo que Ele pensa o que Ele não pensa, dizendo que Ele disse o que Ele não disse. O que mais? Desobedientes aos pais. Essa é uma luta na minha vida, sabe? Eu, assim, de vez em quando tenho alguns problemas, até hoje, né? Careca, sem cabelo, quase aí. Não vou dizer idoso, né? Porque não é o caso, mas, enfim, né? Já bem adulto. E de vez em quando o pai e a mãe querem comandar a nossa vida, querem falar alguma coisa. E a gente tem, assim, uma tendência na nossa sociedade hoje de muito desrespeito aos pais. E a gente tem que ter essa autocrítica, né? Tanto como indivíduos, no meu caso, eu assumo que de vez em quando eu tenho essa tendência, eu luto com ela, eu oro por isso. De vez em quando eu oro ao Senhor, eu digo assim: Senhor, me perdoe se eu tenho desonrado meu pai e minha mãe.
Tanto na forma de eu viver, quanto, por exemplo, assim, de vez em quando, pouquíssimas vezes eu ligo para o meu pai. Então, por exemplo, eu não brigo com ele, não xingo ele, não faço nada errado com ele, mas também não ligo, não vou atrás. Então, isso não pode ser uma forma de desonrar? Tu não se importar? Sim, a gente tem que lutar com isso e buscar, etc. Então, assim, a gente tem que ter essa autocrítica, essa noção. E, às vezes, dentro dessa questão, tem muito a ver, assim, com essa coisa do desrespeito à família, que vai ter implicações para a igreja também, né? A família é o tijolo da igreja. Quando desestrutura a família, é difícil manter a igreja unida. Então esse é um ponto muito importante. A nossa sociedade cada vez mais valoriza o jovem e deprecia os mais velhos, né? Não só os idosos, mas os adultos também. E aí existem muitos problemas nas famílias em função disso. E não é só lá fora da igreja, não. É dentro da igreja também. Dentro da igreja tem muito disso. Outra questão aqui, ingratos, né? Os homens seriam lá desobedientes aos pais e ingratos. Veja bem, de vez em quando a gente percebe o padrão de oração que existe dentro da igreja. E eu não acho que a oração tem que ser muito longa, muito comprida, nem tem que gritar. Eu não acho nada disso. Porém, existe uma certa tendência das pessoas que fazem orações públicas na igreja serem extremamente superficiais nas suas orações. Extremamente. Mais do que deveria. Eu sei que a gente não deve ficar 2 horas de joelho, colocando cada detalhe da vida de cada um, porque isso cansa, isso não é o propósito do culto, eu concordo 100%. Mas a gente não precisa, não é obrigado a ser superficial também. Como muitas vezes somos. Outra coisa, o louvor. Vamos tentar cortar os playbacks dos cultos das igrejas. Quem que canta? E quando canta, canta em que espírito? De quem está feliz cantando? E não é nem questão de ser afinado ou não ser afinado. Também é meio complicado isso. Eu sou desafinado. Eu sou músico, mas eu sei que eu sou desafinado. Já fiz aula de canto, etc. e tal. Tem um pouco da ideia de quem é muito imperativo tem dificuldade de concentração, tem dificuldade com canto, com memória. Porque quem é afinado é quem tem memória auditiva. Então tu ouve a música, tu lembra e tu canta. Então assim, quem tem problema com concentração, às vezes gasta muita energia no cérebro para cantar o negócio num dom. Então eu tenho o dom de cantar, tipo assim, tocar música em dom maior, cantar em ré menor, fica bem bonito e tal. Acontece, né, gente? É o dom do pastor Ezequiel em relação ao canto, é esse tipo aí, para fazer o povo chorar mesmo no culto, né? Se eu cantasse aqui para vocês. Mas independentemente dessas questões, não dá para ter uma autocrítica aqui. E eu estou querendo dizer o seguinte: às vezes a nossa oração e o nosso louvor demonstram o quê? Ingratidão a Deus. Imagine, você tem algumas perspectivas bíblicas, né? Por exemplo, quando aquele paralítico foi curado lá na porta do templo, que ele entra no templo louvando a Deus e tal. Claro, é uma situação de um tremendo milagre. O camarada, sei lá quanto tempo que era paralítico, uma situação que obviamente você, chegando aqui no sábado de manhã, não vai sair pulando aí fazendo um teatro. Não é esse o ponto. Mas eu acho que dá para a gente ter mais gratidão a Deus. E eu acho que às vezes a nossa lentidão e a nossa mornidão no louvor e na oração demonstra muito da nossa ingratidão. O que mais? Ele fala de pessoas irreverentes. Eu queria comentar um pouquinho aí com as pessoas que têm acesso à internet. O que tu mais acessa na internet? Eu sei que não é todo mundo aqui que acessa a internet, mas é a maioria. Agora assim, quando tu acessa um site como o YouTube, por exemplo, o que é o mais comum? É tu ver piada ou tu estudar teologia? Também é difícil competir com a piada, né? Claro, tem até umas piadas boas. Mas assim, mas o que tem de lixo na internet, de piada, mas não está escrito no papel, né? Meu Deus do céu, tudo que é vídeo, imagem, besteira, etc. e tal. Eu não acho errado a gente ter humor, a gente rir, quiser compartilhar piadas no Facebook, eu não acho errado, claro, desde que sejam piadas inteligentes, decentes, que não firam os princípios de Deus. Pode dar risada, pode contar piada, pode compartilhar, não tem problema. Mas a grande questão é a seguinte: mais cedo ou mais tarde, o que é uma piada decente, o que é uma piada indecente, vai ter uma fronteira meio nebulosa. E se você analisa os perfis das pessoas adventistas,
ancião, algum líder lá da igreja, fez um comentário que a calcinha da menina, pelo vestido dava para ver, era fio dental. Eu não sei se isso é verdade. Excluíram a menina da igreja por causa disso, por causa desse comentário dessa pessoa. Eu não sei se isso aconteceu de verdade, mas se isso aconteceu desse jeito, olha, era melhor fechar a igreja e não ter ninguém dentro da igreja. Primeiro que assim, a calcinha da menina com fio dental, o que você tem a ver com isso, né? Tem alguma lei aí divina que a calcinha tem que ter um tamanho X ou Y? Eu desconheço, não sei se você conhece na Bíblia alguma coisa nessa direção aí. Não estou brincando não, o pessoal está rindo aí, mas enfim. Mas o que me chama a atenção não é nem tanto o absurdo da situação, é a questão assim, ó, de gente desafeiçoada. Tu vai tirar uma pessoa da igreja por causa de um negócio desse tipo assim? Gente implacável. E outra, se a pessoa tivesse um pecado que fosse pecado, sei lá, se a gente poderia trabalhar e redimir a pessoa, você excluir a pessoa da igreja. Tu só excluindo as pessoas da igreja porque tu não gosta da roupa dela? Ou porque ela é bonita, pior ainda, né? Nem se batizam porque daqui a pouco não te excluem, que você é muito bonita, viu? No céu, tu é bonita aqui na terra, no céu nem sei se tem céu para você. É o que alguns pensam, parece, né? Gente que é implacável, gente desafeiçoada, gente que quer ver o outro excluído da igreja. Ser que ele é um pecador, que está com o diabo no corpo, porque estou julgando a intenção calúnia. E às vezes a gente tem um pouco dessas tendências, julgar a roupa dos outros, que veio com aquela roupa porque quer se aparecer, cantou aquela música porque quer se aparecer, e não é só querer se aparecer, é um monte de coisa, né? Só vai para a igreja porque tem um namorado, e começa a dizer, julgar os corações das pessoas, e caluniar. E a gente está terminando já, viu gente? Sem domínio de si. E aí você vê, né, quantas verdades a gente conhece sobre a reforma de saúde, mas às vezes não tem domínio. E não é só lá fora, não é lá fora, é aqui dentro. Pessoas sem domínio de si. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, né? E aí, obviamente, que todos nós gastamos muito mais tempo com o nosso celular do que com a Bíblia, né? Disso eu não tenho dúvida, né? Agora sim, também não quero ser muito radical com quem tem celular, não. A gente pode usar o nosso celular e ter a palavra de Deus com a gente, e enviar mensagens, e conversar. Também celular é aquela questão de comunicação, então, se a gente tem amor, se a gente tem fé, se a gente tem a verdade, a gente está em comunicação com as pessoas, não tem problema nenhum de passar tempo com o teu celular, não é pecado, não é nada disso. Agora, muitas vezes, é tão fácil tu ver um jogo de futebol, tu jogar um joguinho por 1 hora, meia hora, 2 horas, e ler a Bíblia 10 minutos por dia é um calvário. A gente tem muito mais prazer no futebol, no sexo, na novela, na televisão, no Facebook, sei lá onde, do que em Deus, nas coisas de Deus. E claro, eu não estou dizendo que a gente só está com Deus quando a gente está lendo a Bíblia, não é esse o ponto. Eu posso ler aqui na Bíblia, amem uns aos outros, eu vou sair para trabalhar, para estudar, para viver, e estou amando uns aos outros, estou amando as pessoas, então Deus está comigo, eu estou com Deus, ok. Não é esse o ponto, a gente só está com Deus quando está lendo a Bíblia. Mas veja bem, se a gente não se alimentar da palavra, também chega uma hora que, como é que a gente vai entender, como é que a gente vai suportar as questões todas, né, do pecado e da salvação, e como é que a gente vai viver tudo isso? E o final de tudo, desse texto, ele vai colocar o dedo bem na ferida da religião, ele vai dizer, tendo forma de piedade, mas negando o seu poder. E aqui Paulo demonstra o seu verdadeiro foco. No final das contas, essas pessoas aqui, cheias de egoísmo, malícia, vaidade, inimigos do bem, pessoa que trai, atrevida, tudo que não presta aqui, ainda querem ter forma de piedade, querem se colocar como pastor da Rádio Novo Tempo, de terno e gravata, e dizer para os outros que eles são, que eles não são. Mas tem que ter muita misericórdia para não destruir esse mundo, né, irmãos? Estou falando de Deus, né? E Deus já mostrou tudo isso aqui para a gente se conhecer, para a gente fazer uma autocrítica, porque apontar isso aqui nos outros, coisa mais fácil do mundo. Se eu quiser dizer que você é egoísta, você vai dizer o quê? Não. Que tu é inimigo, sei lá o quê? Que tu só tem forma de piedade, mas não tem o poder. A gente não tem defesa. Mas o grande ponto, isso aqui não é arma para eu te acusar. Isso aqui é a palavra de Deus
para eu aprender a sondar o meu coração. Dificilmente você vai ter todas as características que estão aqui nesse texto, mas também dificilmente você não vai ter nenhuma. Dificilmente. E o ponto aqui não é a gente sair acusando o mundo, a sociedade, as outras igrejas e sei lá mais quem por causa desse texto, mas é a gente avaliar o nosso próprio coração e pedir para Deus assim: Senhor, tem existido avareza aqui dentro? Arrogância, egoísmo, maldade, blasfêmia? Eu estou sendo uma pessoa mais amiga do prazer do que amiga do Senhor. Pai, me perdoa, transforma minha vida, Senhor. Me ajuda a ser diferente, me ajuda a ser um cristão diferente. Se nós formos cristãos diferentes, a igreja vai ser diferente, a sociedade vai ser diferente, mas tem que começar com cada um de nós. Isso aqui não é munição para bater nos outros, isso aqui é um espelho para a gente olhar para dentro. E o que está dentro da gente, muitas vezes é tão ruim assim. É tão ruim assim. Mas essa noite eu quero dizer uma coisa para você. Paulo diz, nessa mesma segunda carta de Timóteo, que nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo a salvação que há em Cristo Jesus. A salvação do perdão daquilo que é pecado. E tem perdão para tudo isso aqui. Tem perdão, tem transformação, tem mudança. Quem está hoje escravo de certos pecados e problemas, pode encontrar em Cristo solução, salvação, graça, misericórdia. E o meu apelo essa noite não poderia ser mais geral. Que todos vocês olhem para esse texto, não para acusar ninguém, mas para perceber os seus próprios erros. E confiem naquela palavra que diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. E Ele vai perdoar, Ele vai purificar, Ele vai transformar a vida da igreja, para a gente poder cumprir a missão lá fora também. Que não é acusar eles, a nossa missão lá não é lá: tu é egoísta, tu é avarento, tu é isso aí. Não, a nossa missão não é essa. A nossa missão é de ser assim: apesar de tudo isso que todo mundo é, Deus ama a gente em Jesus Cristo. Tem salvação para quem é tudo isso aqui. Tem salvação para político corrupto. Pode pregar aí na Câmara de Alvorada. Pode pregar para eles, tem salvação. Pode pregar para as prostitutas, para os homossexuais, para os travestis. Pode pregar para quem não guarda o sábado. Pode pregar para quem ensina mentira. Pode pregar para quem peca. Porque se não puder pregar para quem peca, não posso pregar para você. E tu não pode pregar para mim também. Pela graça de Jesus Cristo, vamos entender a corrupção dos últimos dias, para fazer uma autocrítica. E a gente vai ver que nós como pessoas e nós como igreja cumprimos esse texto na nossa vida. E sabe qual que é a nossa única esperança? É a misericórdia infinita de Jesus Cristo. Já passou um pouquinho do horário, já é 9h10, então eu vou pedir a vocês que vamos nos colocar em pé, vamos fazer a oração final. E aí no fim ele coloca o hino para a despedida, a gente pode ir se despedindo, desculpa aí o horário atrasado, mas eu acho que valeu a pena para a mensagem ficar completa. Independentemente de qualquer coisa, não acuse ninguém. Avalie o seu próprio coração e vamos juntos para o céu pela graça de Jesus. Vamos orar. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra nessa noite, Pai. O Senhor mostrou para nós, Pai, um quadro terrível de pecado. E às vezes a gente não quer olhar para o nosso pecado, a gente joga tudo isso nas costas dos outros lá fora, Pai. Mas nós admitimos que muitos desses pecados nós temos aqui dentro dessa igreja, Senhor. Por favor, Deus, onde há egoísmo, sensualidade, vaidade, arrogância, tudo isso que a gente leu hoje, que o Senhor perdoe e transforme em nome de Jesus, Pai. Transforma a nossa história, nos ensina a sermos pessoas diferentes, para podermos pregar não o evangelho da acusação, mas o evangelho do perdão, da graça, da salvação eterna, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cumprir a missão que Tu tens para a nossa vida, Senhor. Na nossa família, na nossa comunidade, no nosso emprego. Que o Senhor abençoe para a vida financeira, saúde, a família e a vida espiritual de cada um que está aqui essa noite, Senhor. E não só daqueles que estão, mas de todos os membros da igreja. Abençoe de uma forma especial o pastor Jabes na liderança desse distrito. Que a Tua graça seja sobre ele, sobre todos nós aqui essa noite, Pai. Dá-nos graça e paz. Tudo oramos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã às 8h, se Deus quiser.